as estatais do governo acumulam um rombo de mais de 6 bilhões de reais este ano. Esse balanço foi divulgado hoje pelo Banco Central. E vamos fazer uma análise de custo-benefício. A taxa social de retorno dos recursos gastos pelo governo, que somos nós, isso vai bater na gente. Assim, são taxas sociais de retorno negativas. Eu acho, sinceramente, a nota do Ministério deveria ser contestada, porque está incorreta, não é verdade isso daí, que isso daí representa apenas investimentos, representa má gestão. Sim, representa prejuízo na veia do contribuinte. E mais, a pouca transparência, e nós podemos voltar a conversar sobre isso, se vocês quiserem. O grau de transparência é muito baixo nas contas dessas estatais. Sim, o Banco Central publica esses números, mas desde o último trimestre de 2022, o Ministério, atual Ministério da Gestão, etc., não produz, não publica o boletim das estatais. Ou seja, nós estamos há 2 anos sem esse boletim, que é fundamental para entender as contas dessas estatais por dentro. Por exemplo, Correios. Correios é uma empresa que deveria ter sido privatizada, foi retirada do Programa Nacional de Desestatização, uma ação incorreta do governo, e ela hoje está gerando prejuízos. Ela não tem como competir, ela não tem flexibilidade, ela está sob a égide do direito público, enquanto outras empresas que competem com Correios, nos segmentos que podem competir com uma parte de monopólio, né? Essas empresas sob a égide do direito privado têm muito mais flexibilidade. Infelizmente, a maior parte das nossas estatais, direto ou indiretamente, elas são objeto de barganha política, são objeto de captura política. E essa é a razão, uma das razões, que elas dão prejuízo. Enfim, então, se a pergunta, Camila, é bem o que dá para fazer, elas têm que ser privatizadas. Uma boa parte delas deveriam já ter sido privatizadas. O que aconteceu em meses recentes, particularmente após outubro, setembro, outubro, é que houve uma sinalização muito ruim vindo do governo. Não apenas em termos de discurso, enfim, a entrevista do presidente Lula no Fantástico foi muito ruim, quando disse que o único problema que ele via era os juros elevados, que é uma situação, uma afirmação, na minha perspectiva, estapafúrdia, tá? Não só essa sinalização de outros ministros que dizem aqui no meu quintal ninguém toca. Como é que um ministro pode afirmar isso publicamente e permanecer ministro? O economista Cláudio Freystack, inclusive, ele rebateu, Andréia, o argumento divulgado hoje pelo governo de que esses prejuízos não são prejuízos. Na verdade, são investimentos que estão sendo feitos com recursos próprios das estatais, dinheiro que foi economizado durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro estava preparando essas empresas para privatização, Correios, EBC e várias outras, né? O governo Lula retirou essas empresas do Programa Nacional de Desestatização e aí eles pegaram esse dinheiro, né, para investir. Aí você não é prejuízo. Não, mas é prejuízo. Está lá registrado como prejuízo. Vale a pena fazer isso em nome muito mais de uma visão ideológica de governo? Na minha opinião, Andréia, não vale a pena. Mas é uma situação também que piorou no governo Lula agora. Mas a informação que a gente tem para ter essa discussão, inclusive, está pior agora do que era anos atrás, né? E há uma relação muito perversa aí entre uma ideologia econômica que o governo traz, bastante intransigente na ideia de que não, privatizar é sempre ruim, é importante que o Estado esteja presente para fazer investimentos, é assim que se cresce. Essa é a parte, digamos, do debate econômico, e que entra mais em ideologia aí. E, por trás da ideologia, quase que disfarçado por trás da intransigência ideológica, aí sim, um uso político que muitas vezes é escuso e em algumas vezes resvala até em usos completamente antiéticos e, se não, ilegais da coisa pública, tornando as estatais um verdadeiro prêmio para a negociação política, né? Mas o Brasil, além de todos esses pontos, tem esse dado histórico e que agora está mais vivo do que nunca. A perversão para fins políticos das estatais. E isso conta por si só como um argumento, digamos, de partida a favor da privatização, que pelo menos uma área você tira
do puro jogo da negociata política, sabe? E isso pesa, e isso está se fazendo sentir agora. Cara, ninguém vai me convencer que o governo federal precisa ter dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de empresas estatais. Não há justificativa que pare de pé. A não ser a necessidade ali de apadrinhamento político, a necessidade de você ter ali uma série de oportunidades de barganha política. Que é muito interessante dizer agora, não, elas são independentes. Independentes até o dia que elas precisarem do Tesouro, né? Aí, quando o Tesouro precisar ir lá honrar o buraco que elas se enfiaram, aí elas efetivamente vão lembrar que tem ali uma vinculação em relação ao Tesouro. Você tem empresas estatais no Brasil que utilizaram, inclusive, recursos, ou você teve ali investimentos com fundos de pensão de servidores, que os servidores é que tiveram que pagar a conta. Pagam até hoje, na verdade. Pagam até hoje esses investimentos maravilhosos que algum burocrata achou que eram geniais.